Eu quero dizer de que quando nós criamos o Campeonato do Nordeste em 2000, junto com o pessoal da Esporte Interativo, que na época não era Esporte Interativo, nós já tínhamos uma carência enorme na nossa região de uma competição que pudesse fortalecer a região. Porque já naquela época os estaduais já não dava aos times profissionais que disputavam o Campeonato Brasileiro o necessário respaldo técnico e econômico. Então, embora eu esteja vendo que essa competição está nascendo mais voltada aos clubes de Série A, é preciso que a CBF, que organizou essa competição oportunamente, que também vai atender aos clubes de Série A, porque hoje o que é que acontece? Quando o jogador chega na sua última categoria, sub-20, os times de Série A, que hoje estão muito mais capitalizados que no passado, com o aumento dos recursos, principalmente vindo da televisão, os jogadores com 18, 19, 20 anos ficam sem utilização nos clubes, né? Quer dizer, os clubes gastam uma fortuna nas suas categorias de base. Eu posso dizer alguma coisa próxima, em média, de 10 milhões de reais por ano, mas não aproveitam os seus jogadores. E os jogadores ficam com uma transição ruim dentro do clube. Porque o grande processo na formação é a transição, é a última categoria para chegar ao profissional. Então, clubes que investem em grandes jogadores, jogadores consagrados, com currículos, não investem na garotada. E essa garotada acaba se formando no clube sem a devida transição. Então, o Sub-23 vem justamente para fazer a transição do jogador da sua última categoria para o profissional. E no caso de regiões como o Nordeste, certo? Nós precisamos de que essa competição estadual, que hoje vive com muitas dificuldades de agradar o grande público, certo? De atrair patrocinadores, de agradar os seus participantes, certo? É preciso que essa competição também vire uma competição sub-23, não mais em série no calendário nacional, e sim em paralelo. Eu deixo essa sugestão para os homens da CBF. Não existia mais preliminar nessa década. O aspirante acabou na década de 60. E não tem nada a ver com essa competição, se me permite. Era jogadores que não eram utilizados no time profissional, jogadores profissionais, adultos, em geral com mais de 20, 22 anos, e que jogavam um campeonato de aspirante. Essa competição de aspirante do passado nada tem a ver com essa competição que está nascendo agora. Vai servir de pulmão, né? Muito mais que a Copa São Paulo. A Copa São Paulo hoje é uma competição muito mais comercial do que técnica. É muito boa para os empresários e razoável para os clubes, tá certo? Agora, essa competição sub-23, se ela se estender, se ela for para outras regiões do país, ela vai servir de um grande pulmão para as equipes que disputam, por exemplo, a Série A e B do campeonato, para que você possa ter um time com formação, e a formação tem a transição, porque vai diminuir os gastos com contratações nas equipes, principalmente nas equipes médias e pequenas. Nas equipes grandes eu acho que serve como a transição, certo? E também para consolidar a formação do atleta. No caso das equipes médias, vai servir para reduzir o custo na formação das suas equipes principais. O nível hoje é muito baixo. Esse campeonato está mostrando aí, com tantas equipes disputando o rebaixamento a 10 rodadas do fim, que nós estamos nivelados por baixo. Agora, a formação, muita gente diz que nós não formamos mais jogadores como antigamente. Isso não é verdade. Está aí a nossa equipe sub-17 disputando o Mundial, certo? O problema é que esses garotos, como Vinícius, estão sendo hoje transferidos muito prematuramente para o exterior. E aí você só vai, por exemplo, o William saiu do Corinthians acho que com 18 anos ou 19 anos. A gente foi ver o William, ele foi para o Shakhtar, a gente foi ver o William no Chelsea, né? Que o Shakhtar era menos visto. Quantos anos se passou?
Quantos anos tem o William hoje? E assim outros jogadores jovens que saem do país muito cedo, porque nós ainda temos problemas de caixa, de alguns clubes, e com isso a gente não enxerga essas novas revelações jogando nos times brasileiros, porque os principais jogadores formados no país estão saindo do país muito cedo. Talvez, quem sabe, uma competição como essa possa reter mais os nossos grandes talentos, as grandes revelações jogando no país e jogando a nossa principal competição, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que sim, porque hoje o que acontece é que dentro dessa lacuna que existe entre a última categoria, o sub-20 e o time profissional, você vê, a própria FIFA estabelece como tempo de formação dos 13 aos 22 anos. Portanto, na média de formação, 22 anos, você já está formando o atleta. Portanto, ter uma competição para que ele possa... Porque nada melhor que formar o atleta do que competir. Você pode ter as melhores tecnologias de formação, de treinabilidade, de coaching esportivo. E hoje o futebol experimenta um avanço muito grande na modelagem de trabalho, mas nada se compara a competir, a competição. E eu acho que isso pode ser um bom caminho de fortalecimento do futebol brasileiro.